Tem com a gente o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, para conversar conosco, voltar a conversar sobre algo que a gente tratou no programa, que era a questão do centro da cidade, um projeto para reocupar o centro, principalmente através de residências, de moradias. A gente vai falar de outros pontos do Rio também, de projeto urbanístico em outros pontos do Rio de Janeiro, mas vamos conversar sobre o centro da cidade, que está isolado, comércio fechando, depois da pandemia a coisa só piorou, muitas empresas fecharam com home office, inclusive algumas estatais estão sem seus funcionários ali, outras entregando seus prédios, consequentemente o comércio fechando, restaurantes, a coisa está muito ruim. Como reocupar o centro? Só se você atrair pessoas para morar e começar a ressuscitar o centro da cidade. Fajardo, bom dia. Vocês fizeram uma consulta pública, eu queria o resultado dessa consulta pública, o que vocês perguntaram e o que caminhou desde a nossa última conversa sobre projetos para estimular a ocupação do centro. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Agatha. Bom dia, Francine. Prazer estar aqui com vocês. Nós rodamos, Rodolfo, 2 enquetes públicas dentro do projeto urbano Reviver Centro, que é esse programa que a Prefeitura está desenvolvendo para reabilitar a área central, para ter mais moradia. A primeira enquete, nós tivemos mais de 5.000 pessoas inscritas contribuindo. A segunda enquete foram quase 3.800 pessoas, então é um número bastante expressivo. O resultado é muito interessante, porque ele mostra a ambiguidade como o carioca lê o centro. Ao mesmo tempo que a grande maioria das pessoas diz que moraria no centro, entretanto, uma parte significativa diz que tem receio de caminhar pelo centro à noite. Mais de 77% falaram para a gente que não usariam carro no centro. Por outro lado, quase 34% falaram que a desordem do espaço público causa um temor. Então, é uma leitura um pouco, todo mundo tem uma grande empatia pela área central, mas, ao mesmo tempo, as pessoas compreendem que essa desordem, que a imagem, a reputação urbana do centro ainda causa apreensão. Isso é fundamental para que as pessoas possam tomar uma decisão importante, que é, eu levaria a minha família para morar no centro? Essa é a grande questão. Então é isso que o Reviver Centro ele quer mudar. Por isso que ele tem um projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Vereadores nesse momento, para a gente mudar o cenário de produção habitacional do centro, que não produz moradia, e ao mesmo tempo melhorar o espaço público, o que é fundamental. É isso que eu ia colocar. Tem uma parte disso que é municipal. Quando, por exemplo, você tem colocado por 34% o quanto que eles veem com maus olhos a desordem. Até a questão do medo de andar à noite, tem um pouco de iluminação pública nisso. Há uma força-tarefa também importante dentro do próprio município, com o senhor fazendo parte disso, junto, claro, com a polícia, etc., de você dar as condições para atrair as pessoas. E, além disso, o segundo passo, que é muito municipal, é esse estímulo. E aí, o que é isso? O que foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores? Vai ter algum tipo de isenção de tributação? Opa! Bom, tenta restabelecer o Washington Fajardo. Há um complô hoje das linhas telefônicas contra a Band News FM. Então, Primeiro foi muito cabo, Rodolfo. Exatamente. Da outra vez foi o Fernando Davi que estava falando sobre pedofilia. Agora o Washington Fajardo falando do centro. É importante, Francine, a gente discutir. Pode parecer coisa irrelevante, mas não é você discutir questão urbanística, arquitetônica, definir como os grandes países do mundo, as nações desenvolvidas, elas discutem, planejam e crescem de forma planejada. Para você levar transporte, levar saneamento, levar dessa maneira um crescimento urbanístico que tenha a ver com a cidade. Se não vira um negócio completamente perdido, cada um constrói de um jeito, cada um constrói de um tamanho, cada um constrói de uma forma, você leva, as pessoas crescem para lá, não tem transporte, depois você vai, aí já não tem metrô, já não tem trem, já não tem... Aí você vai depois atrasado, não tem saneamento, aí você tem que quebrar a rua por baixo. Se a gente discutisse seriamente, a nível de Brasil, não é Rio, as questões urbanísticas, a gente teria um país muito mais justo socialmente.
Essa é a realidade. Você não constrói justiça social dando oportunidade para as pessoas, igualdade, seus direitos respeitados, seus espaços respeitados, se você não discute previamente, planeja de forma urbanística. E quando você não tem isso, além de toda a exclusão em vários serviços, você tem a entrada do criminoso, do bandido, do Estado paralelo, porque o Estado não está lá presente, ele não planejou, ele não está lá desde o começo. É muito mais fácil para o criminoso se apoderar daquele território. O Fajardo já está na linha? Já está na linha com a gente. Então eu fiquei aqui fazendo um preâmbulo, secretário Washington Fajardo, para lhe perguntar que projeto foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores, não sei se de isenção tributária, o que está se discutindo concretamente para atrair empresas de construção residencial para o centro, zona portuária, e as pessoas também, talvez na área de PTU ou o que for, para que elas olhem para o centro realmente como oportunidade de moradia. Olha, Rodolfo, o Porto começa finalmente a respirar. Acho que o Porto começa a sair do... Ele estava entubado e acho que agora o Porto Maravilha começa a respirar. Tem um lançamento residencial, são mais de 1.200 unidades residenciais na região do Porto. Esse é o primeiro grande empreendimento habitacional nessa área. E isso é complementar, Rodolfo, ao que queremos fazer na região do centro, que é a região da segunda RA, que é o centro histórico, o centro de negócios. Né? O Porto ele tem uma possibilidade de absorver uma escala de construção, de oferecer, assumir uma função urbanística como se fosse um bairro inteiramente novo. Em complementação a isso, o centro de negócios, que é aquele centro que nós criamos como sociedade somente para trabalhar, ele tem, então, a possibilidade de absorver mais presença habitacional, porque ainda é um centro de 8 horas por dia. Nós precisamos fazer que esse centro de negócios vire um centro de 24 horas por dia. Isso é muito importante, Rodolfo, porque essa segunda região administrativa é a maior concentração de empregos da metrópole fluminense. Ou seja, do extremo oeste, de Seropé, de Caetaboraí, pessoas se deslocam para o centro do Rio para trabalhar. Então, um restaurante que fecha não é um simples detalhe econômico do centro do Rio. Na verdade, faz parte de um sistema muito maior, porque muito provavelmente essa equipe de cozinha, Rodolfo, mora na Zona Oeste ou na Baixada Fluminense. Então, a deseconomia da área central, ela significa a deseconomia da região metropolitana. Então, não se trata de recuperar o centro, não é um luxo de alguém que queira recuperar patrimônio cultural, não. Se trata, na verdade, de a gente fortalecer o sistema socioeconômico da metrópole fluminense. Eu estava te ouvindo, Rodolfo, eu queria dizer que é muito importante que nós possamos falar mais de urbanismo. Eu gosto de dizer, Rodolfo, que o urbanismo é a educação da cidade. Da mesma maneira que nós entendemos que as crianças não podem crescer sem escola, as cidades não podem crescer sem urbanismo, porque elas crescem mal. E o custo de corrigir os problemas da má urbanização é um custo muito alto. A gente tem que fazer um grande esforço social, coletivo, para corrigir os problemas da urbanização. E, infelizmente, ao mesmo tempo que o Brasil avançou na democracia, ele perdeu a atenção com os processos de planejamento. Então, a iniciativa do prefeito Eduardo Paes, ao criar a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, é novamente, no Rio de Janeiro, apontar um rumo certo. Olha, a gente precisa ter um planejamento para que a cidade possa ter um rumo correto. Mas só antes de passar a bola para a Agatha e para a Francine, eu entendi de maneira conceitual, de maneira prática, né? Voltando aqui à pergunta, o que de objetivo a Prefeitura está propondo a nível municipal, na Câmara, ou talvez baixando direto por ordem do prefeito, como decreto, para estimular objetivamente, em questão tributária ou o que for, o centro do Rio de Janeiro, atrair outros empreendimentos como esse que será lançado agora de 1.200 unidades habitacionais? Claro, Rodolfo, no Reviver Centro nós estamos oferecendo benefícios de isenção de IPTU, isenção de ITBI, que é um imposto na transação imobiliária. Isso é muito importante para que a gente possa ter um pioneiro, aquele que vai acreditar no centro. Então, essa primeira compra, ela tem descontos progressivos de ITBI. Da mesma maneira, os descontos de IPTU também são progressivos
em função do valor do aspecto social do empreendimento residencial. Se ele tiver um programa, se dedicar a promover locação social, pode ganhar descontos, isenção de IPTU em até 30 anos. Da mesma maneira, imóveis que possuam dívida ativa, eles cancelam essa dívida caso façam a conversão para residencial. Todos esses benefícios, eles são para converter espaços comerciais para espaços residenciais. E um instrumento muito importante que é a operação interligada. Ela tem uma função de vincular essa área do centro que não tem atração para a produção de moradia com áreas que têm maior atratividade. Então, essa operação interligada, ela vai bonificar, ou seja, se você fizer moradia no centro, você vai ganhar um percentual em metro quadrado em outras áreas da cidade. O objetivo disso é atrair, então, incorporação, construtora, atrair dinâmica imobiliária de caráter residencial para o centro. Nos últimos 20 anos, nós só tivemos 6 novos lançamentos imobiliários residenciais na área central. Isso é muito pouco. Muito pouco. Eu estou aqui anotando, só para reforçar, então, há isenção ou descontos em IPTU que são progressivos, né, que a pessoa vai ter seu IPTU zerado para o resto da vida enquanto estiver lá. Vale você pegar mais informações, o Reviver Centro está aí o programa da Prefeitura. Também tem descontos também progressivos em ITBI, no caso aí, dependendo da unidade, você tem um desconto específico, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, que você tem que pagar a cada compra que você faz, você paga, isso é um imposto municipal. E tem também, a título de empresas, de construtoras, né? Você tem um estímulo de ganhar metro quadrado em outras áreas se você leva para lá empreendimentos e aposta na região. Ágata, Francine, pergunta de vocês ao secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo. Secretário, a minha dúvida é a demanda de muitos ouvintes. A rodoviária é uma das portas de entrada aqui do Rio de Janeiro. Só que ali, durante a noite, por exemplo, fica muito perigoso. A iluminação não é das melhores, obras mal acabadas. Tem algum projeto para, de alguma forma, revitalizar aquele entorno da rodoviária e atrair empresas para ocuparem ali também o entorno e, de alguma forma, melhorar esses quesitos? Esse empreendimento imobiliário que eu citei no Porto, ele é muito próximo da rodoviária. Além disso, o prefeito Eduardo Paes já anunciou recentemente a extensão do VLT em direção a São Cristóvão. Isso vai exatamente passar ali ao lado da rodoviária, isso vai qualificar aquele entorno urbanístico. E, além disso, tem a previsão da chegada do BRT da Transbrasil naquele ponto. A gente vai ter, um pouquinho antes ali da rodoviária, na região ali ainda no finalzinho ali da Avenida Brasil, na verdade o início da Avenida Brasil, a gente vai ter um grande hub de transporte ali. Isso tem uma função urbanística importante para qualificar o entorno da rodoviária e também conectar melhor com o bairro de São Cristóvão, que é um bairro de muito potencial e está próximo dessa área e ele precisa também ser melhorado. E eu falei muito aqui sobre a região do centro de negócios do Rio, mas é importante compreender que existe um centro expandido, que sai desse centro, pega a Cidade Nova, vai em São Cristóvão, Benfica, trazer mais pessoas para reocupar com população a área central, significa também começar a mudar esse perfil desse centro expandido. Boa, tem que ser isso mesmo. Vai lá, Fran. Secretário, Francine falando, eu acompanho o senhor nas redes sociais, até porque já vi que o senhor também é um fiscalizador da cidade, volta e meia faz registros de vídeo em locais que estão escuros, faltando iluminação, postes que estão tortos, e principalmente eu lembro que recentemente, assim que assumiu a sua pasta, secretário, o senhor chegou a morar na região central, acredito, pegar metrô cheio, vi suas postagens também. Eu queria saber se o senhor vai fazer essa imersão, pretende fazer também em outros pontos, como no subúrbio. A gente falou agora do centro, coração financeiro do Rio de Janeiro. Isso eu já disse uma vez para mim. Francine, eu quero que as pessoas fiquem no centro e não apenas vão a teatro, cinema e voltem para casa. E os outros locais? Para o morador do Rio de Janeiro que sai de Madureira e, na verdade, ele não quer sair, ele quer ficar ali naquele entorno, ter um bairro do jeito que deveria, não ter que se deslocar até a região central. O senhor pretende fazer essa imersão em outros pontos e traz propostas também para outras regiões, Zona Oeste, Zona Norte? Pretendo sim, Francine. Recentemente, semana passada, eu morei em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. É uma das regiões que mais cresce na cidade. É muito importante compreender esse fenômeno.
Nós precisamos de políticas públicas baseadas em dados e evidências, obviamente. Mas eu acredito que é necessário também, como eu gosto de dizer, ver com os pés. É muito importante que a gente também possa ter experiência e contato com as pessoas nos seus lugares. Eu acredito na ideia de uma autoridade pedestre, onde as figuras que têm responsabilidade sobre serviços públicos, sobre planejamento, precisam estar em contato com a realidade das pessoas, né? Eu acho que tem uma tendência na máquina pública de você ficar deslocado, afastado dessa experiência coletiva. Então, morei uma semana no centro, morei uma semana em Campo Grande, e vou fazer isso com bastante frequência. Isso eu tenho chamado de residência urbana. O objetivo disso é fazer uma imersão, travar mais contato com a população, com a comunidade local, e, ao mesmo tempo, reproduzir a experiência daquela população. Pegar o transporte público, andar no espaço público. Eu sempre fiz isso, né, dentro do meu CPF. Eu, como urbanista e cidadão, sempre usei transporte público, sempre ando pela cidade. Mas acho que é importante também, a partir do momento que ele tem uma posição dentro do serviço público, como autoridade, também mostrar que nós estamos comprometidos com essa realidade. Essa é a mensagem que o prefeito Eduardo Paes passa para todos nós, e eu acredito muito nisso como urbanista. Eu acho que é fundamental que o planejamento urbano não seja também um exercício de gabinete. Ele precisa ser um exercício de convívio com a cidade. O desafio, Francina, é que como urbanista, toda vez que eu saio para a rua, eu não consigo desligar. Então, tudo que eu olho, eu estou interpretando, lendo e muitas vezes achando problemas. E às vezes tem detalhes, né? Eu implico muito com a quantidade de postes na cidade, com a desordem das calçadas, e fiação, todos esses temas que para as pessoas aparecem muito, mas muitas vezes eu percebo que as pessoas nem vocalizam isso mais. Eu acho que é muito importante que a gente vocalize e reclame disso, porque é assim que a gente vai produzir uma boa cidade, realmente apontando para esses problemas. Secretário, desculpa, Fran, vai você. Não, eu só ia complementar que eu já vi postagens do secretário dele falando, tô passando aqui na região tal, na Lapa, falta de iluminação, e as pessoas achando até estranho de um secretário da prefeitura estar mostrando aquilo, aí falam, tem que falar na prefeitura, aí embaixo outro seguidor falando, mas ele é da prefeitura e está mostrando o problema, eu acompanho. Secretário, pegando uma dessas questões, um desses problemas, um ouvinte até acabou de me escrever, o Arnaldo, falou o seguinte, Rodolfo, como é que vai ser, por exemplo, a questão do centro hoje, isso foi colocado na pesquisa, e em tantas outras áreas, tá? Você vai a Madureira, subúrbios citados aí pela Francine Augusto, a questão de ocupação dos ambulantes nas calçadas. E tem ambulante fazendo trabalho que não é necessariamente uma venda de produto roubado, ilegal, nada disso, às vezes é um produto realmente com procedência, ou artesanato, ou uma bala que ele compra para revender, enfim, está tentando ganhar o dele. Como que a prefeitura vai enfrentar isso? Porque tem como enfrentar, secretário. O senhor é de planejamento urbano e sabe disso. Ou seja, tem alguma ideia, algum projeto, criar outros bolsões, áreas onde eles possam ficar, para você, consequentemente, levá-los para lá e tirá-los da calçada, de frente a um outro comerciante? Como é que a prefeitura está fazendo isso? Já são aí 5 meses de gestão nesse ano de 2021? Olha, o ambulante, ele precisa trabalhar dentro da lei, né? Ele precisa trabalhar, então, dentro de uma organização, ele precisa ter, inclusive, o seu posicionamento no espaço público planejado e mapeado. A Secretaria de Ordem Pública, através do secretário Breno, tem feito um trabalho importante, é um trabalho coordenado também com vários outros órgãos, com a subprefeitura do centro, com o gestor executivo local do centro. E nós já instituímos uma primeira experiência, que é uma área de excelência urbanística que está ali na região da Cinelândia. Eu convido a população a visitar, a caminhar, onde a gente mostra que é possível ordenar de uma maneira humana, de modo que esse espaço público de fato sirva para todos. Isso é fundamental. Ou seja, a população em situação de rua é uma realidade da cidade. A gente não imagina, Rodolfo, que isso seja, que isso desapareça. Não tem como, é uma característica da nossa sociedade. Claro. E várias cidades do mundo lidam com esse desafio. Agora,
é importante, então, o trabalho, por exemplo, da Secretaria de Assistência Social, ou o trabalho, inclusive, da própria Guarda Municipal, orientando. Então, a pessoa, o cidadão está ali em situação de rua, mas isso não dá a ele o direito de deitar num banco de praça. Né? O banco de praça é para sentar. Isso também não dá o direito a ele que ele possa colocar todos os seus pertences em cima do mobiliário urbano. Então, essas orientações fazem com que a gente possa produzir um espaço público que seja de fato para todos. E também é o tema dos ambulantes. Então, a Secretaria de Ordem Pública tem avançado nessa questão para que a gente possa ter um maior ordenamento disso. Concluímos agora um grupo de trabalho onde nós desenvolvemos, junto com vários órgãos da Prefeitura, um portfólio, uma carteira de soluções para o centro, que são mais de 100 projetos para o centro, para que a gente possa transformar essa região central. Isso passa ordenamento do ambulante, acolhimento da população de rua. O próprio Reviver Centro tem uma questão de oferta de moradia assistida para a população em situação de rua. O mapeamento de terrenos vazios. Mas como ordena ambulante, secretário? Como ordena ambulante, por exemplo? É o quê? Cadastrar e botar em algum lugar específico? O que tem nesse plano, assim, objetivamente? O cadastro é fundamental. Então, você precisa cadastrar, Rodolfo, e precisa situá-los em posições que atendam ao princípio ali do funcionamento daquela atividade. Ou seja, o ambulante ele precisa estar no lugar, muitas vezes você posiciona o ambulante num lugar onde não passa ninguém. Obviamente, ele vai sair dali. Então, precisa ter uma leitura urbanística de modo que ele possa ficar em lugares onde ele possa realizar o seu trabalho, mas que esse trabalho também não implique na desqualificação do logrador. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Rua da Uruguaiana. Na administração anterior do prefeito Eduardo Paes, eu coordenei esses serviços públicos no centro e nós conseguimos reposicionar todos os ambulantes que ficavam na Rua da Uruguaiana, de modo que ao andar por ela você possa ver a rua desimpedida, você possa se sentir, qualquer cidadão possa se sentir confortável nela. Então, é um trabalho de formiguinha, de fato, primeiro tem que estar dentro da regularização, e segundo, ele tem que obedecer à posição que é estipulada para ele. Vai lá, Francine, sua última pergunta para a gente finalizar a entrevista. Não, tem alguns ouvintes aqui que estão acompanhando nossa live lá no YouTube, a entrevista com o secretário, fazendo alguns questionamentos e falando justamente, já que o senhor gosta de acompanhar de perto, perguntando se o senhor já passou ali pela Central do Brasil, na região da Gamboa, principalmente quando chove. O pessoal está falando aqui, o Thales mandou pra gente, moradores ali passando no meio do transporte do VLT, a situação em alguns pontos ali da região da Central um pouco complicada, até com a quantidade expressiva de ambulantes. Eu acho que os ouvintes aqui estão querendo saber se o senhor está acompanhando de perto todos os lugares. De fato, o senhor falou que fez essa imersão na Zona Oeste, na Central do Brasil, mas a gente está recebendo alguns questionamentos de pontos sensíveis ainda da cidade. O senhor acompanha? Já passei muito por aí, inclusive, se você olhar nas minhas redes sociais, você vai achar várias fotos dessa região. Essa é uma região que, ao mesmo tempo que nós temos essa estação de trem, que é um hub metropolitano, mas é um espaço, do ponto de vista de espaço público, é uma região muito bagunçada, onde a desordem, infelizmente, ainda impera. Barão de São Félix, Senador Pompeu, são áreas prioritárias dentro do Reviver Centro, tá? São áreas que têm uma necessidade de melhoria de infraestrutura. Nós temos mapeado também, tanto por consulta técnica como também pela população, os pontos que ainda apresentam alagamentos na área central. Por exemplo, a Rua do Resende ainda é uma rua que tem ali um ponto que precisa de melhorias. Tudo isso está bem mapeado por nós. Essa região da Central, ela precisa... ela está um pouco vinculada também à região do Porto, mas ela ali tem uma intermodalidade de transporte excepcional, porque você tem ali o trem, você pega o VLT para o centro, você acessa o metrô. Então, o ordenamento do espaço público é fundamental e está dentro desse nosso portfólio de intervenções no centro, essa área da Central.
Queria agradecer ao secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, conversou conosco sobre esses planejamentos, inclusive sobre essa questão do centro da cidade, de estímulo para conseguir reabitar o centro da cidade. Tem coisas que estão ainda em estudo, em planejamento, há uma ideia e uma intenção, mas ainda a serem realizados, concretizados à frente nos próximos meses e anos aí dessa gestão, e a gente vai ficar aqui em cima para cobrar e trazer também as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado, secretário. Até a próxima oportunidade. Bom dia. Obrigado, Rodolfo, Francine, Agatha. É um prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço.